irmãos, graça e paz a todos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Vamos lá, vamos tratar aqui de mais uma pré-aula, da nossa revista Atualidade Cristã. Lição de número 10, 4 de dezembro de 2022. Estamos aí na reta final, Reta final do ano. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mandando um abraço para todos aqueles que têm comentado, que têm estado conosco, acompanhado as nossas pré-aulas. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida grandemente. Nós, nessa oportunidade, vamos falar um pouco acerca do adultério espiritual. Tá? O nosso tema é adultério espiritual. Fundamento, referências bíblicas, Tiago 4, do 4 ao 6. Temos como objetivo geral, estudar sobre o conteúdo da Epístola de Tiago e sua mensagem de integridade espiritual. E conhecimentos específicos são 3. Primeiro, refletir a respeito dos ensinos de Tiago, quando ele se dirige a alguns crentes como adúlteros espirituais. Segundo, identificar nos textos bíblicos a ocorrência de textos que fazem menção ao ciúme de Deus pelo seu povo. Mostrar que o conceito de fidelidade conjugal é um símbolo da fidelidade e aliança que temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Introdução. Temos aqui a introdução, você faz com sua turma. Adúlteros e adúlteras. É um termo que, como a gente sabe, Tiago, ele vem sem muito eufemismos, Tiago, ele vem com o pé na porta mesmo. Tiago vem para confrontar, Tiago vem para ensinar, para trazer ao povo a presença de Deus, e ele não mede, esforços para isso. E ele chega com a palavra aí, se Tiago fosse convidado para pregar em algumas de nossas igrejas, eu creio que ele iria apenas uma vez e olhe lá se não fosse tomado o microfone da mão dele. 1.1. Deus não admite relações de concubinato. Irmãos, isso é muito claro, tá? Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Olhe o relacionamento que Deus tem com o seu povo. Olhe para Abraão. Abraão, quando Deus decide ali criar um povo para si, Deus chama Abraão. E a primeira coisa que Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Olha só, Deus ele quer exclusividade. Deus ele não quer momentos, Deus ele não quer um tempo com você, não. Como muitos pastores coaches estão falando, Deus quer um tempo com você. Deus não quer um tempo com você. Deus ele quer a sua vida. Ele quer exclusividade. Ele quer uma vida com você. Então, isso fica muito claro diante de toda a Escritura. Que Deus, ele quer estar com você, ele quer exclusividade do seu tempo, das suas ações, ele quer estar presente em todas as áreas da sua vida. Então ele não admite essas relações de concubinato, ou seja, você olha nas Sagradas Escrituras, você vê muito essa figura do noivo e da noiva, colocando a igreja como a noiva. O Senhor é o nosso noivo. No livro de Êxodo você vê isso, essa formatação primária do homem sendo o cabeça, e a esposa ali neste papel de obediência, de reverência ao homem. Isso não significa que a esposa é menor, que a esposa deve ser menosprezada, jamais.
né? A esposa está ali lado a lado com o homem, Deus fez e um completa o outro, não é verdade? Então, Deus traz aí, então, essa ideia, e Tiago reafirma isso na sua epístola, né? E ele trata aqui, ó, temos uma tendência de assimilar os valores mundanos. É verdade, nós temos uma tendência, né, ao pecado. Um crente pode tornar-se amigo desse sistema mundano, o que acontece gradativamente. Essa palavra aqui, essa palavra gradativamente, é importante, ó, gradativamente. Por quê? Porque é aos poucos, né? É aos poucos, é gradativo. A pessoa, não, isso não tem nada a ver. Não, eu não preciso de igreja para servir ao Senhor. Não, eu não preciso de congregar. E vai se afastando, e vai se esfriando. E se afasta da irmandade, né? Se afasta dos irmãos, se afasta da igreja. O que vai esfriando, o que vai, né, gradativamente. E ele vai preenchendo esses espaços com outras coisas, com os prazeres mundanos. Então, olha só. Como isso acontece gradativamente? Olha só, a pessoa vai se tornando o quê? Amigos do mundo. E vai o quê? Se contaminando, né, pelo mundo. Ou seja, o mundo vai influenciando as suas atitudes. Então agora já não é mais, ele já não é mais direcionado pela palavra, e sim pelos conceitos mundanos, né? Também ser amando o mundo, né? Lá em 1 João 2, amando o que no mundo há, irmão. Se você ama as coisas do mundo, eu às vezes eu passo em frente, né, passando com um carro ali na frente de um bar, vejo a família toda ali na frente de um bar, o pai bebendo, a mãe e as crianças ali, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, mas que coisa, né? Como é que as pessoas podem achar normal isso? Particularmente, eu não acho, né? Então a gente não pode amar, a gente não pode se conformar com as coisas deste mundo. E aqui em quarto lugar, conformando-se como não é assim mesmo, a gente tem que... Não, irmão. Né? O padrão nosso é o padrão bíblico, o padrão das Sagradas Escrituras. Essa relação de concubinato resulta na condenação do indivíduo com o mundo. Então, quem for... Irmão, isso é bem simples, tá? O evangelho, ele é bem taxativo. Ou é ou não é, tá? Ou você, né, se comporta como noiva, como igreja do Senhor, ou então você está com o mundo. Ou você está na porta estreita, no caminho estreito, aonde é necessário renúncia, ou você está no caminho largo, que você não precisa fazer muita coisa para estar nele, basta rejeitar a porta estreita. Se você rejeita a porta estreita, automaticamente você já está na porta larga. E automaticamente você vai receber, né, a mesma condenação do mundo, porque você está juntamente com ele. Né? 1.2, Tiago usa a literatura profética para advertir a vida dúbia dos leitores. Então, como eu já falei, Deus, ele quer exclusividade. Tiago escreve para os judeus, e os judeus estavam familiarizados com esse termo de adultério, né, de adúlteros. Nas Escrituras encontramos várias passagens que traz Deus como noivo e a sua igreja como noiva. Então essa figura, né, temos em Efésios, João, Marcos, Mateus, Apocalipse e muitas outras, né, que traz essa figura, esse tipo, né, traz a igreja como a noiva e o Senhor como noivo. Então a noiva, ela deve respeito, ela deve fidelidade ao seu noivo, não é isso? 1.3, Tiago combate o adultério espiritual. Em toda a epístola, Tiago chama os seus leitores de irmãos. Olha que interessante. Então, Tiago começa falando irmãos, né? Começa tratando ali
os seus leitores como irmão. Mas aí ele engrossa um pouco aqui o discurso para adúlteros. Então, de irmãos, ele já começou a falar adúlteros e adúlteras, né? Que é o texto que nós lemos em Tiago 4. O objetivo é confrontar aqueles que se dizem cristãos e buscam a amizade do mundo. Será que tem isso hoje, irmão? Deixa aí no comentário. Será que você conhece pessoas na igreja que se dizem crentes e que buscam amizades mundanas, que buscam viver como o mundo vive? Será que isso é normal? Coloque aí no comentário, comente o vídeo, né? Se é fácil, se hoje em dia nós temos pessoas que agem dessa maneira. Comente, não deixe de comentar. Então, o objetivo é confrontar aqueles que se dizem cristãos e buscam amizades com o mundo, colocando diante deles uma escolha. Olha, não, isso aí depende, você não tem escolha. Tem escolha sim. Você escolhe obedecer ou não obedecer, né? Então, Tiago traz essa escolha absoluta. Qual é? Serem leais ao noivo ou comprometer sua lealdade cometendo o adultério espiritual. Espera aí, você vai ser fiel ou não? Você está com Deus ou não? Você é noivo, você é igreja ou não? Então tem pessoas que estão vivendo nessa vida dúbia, cocheando em dois pensamentos. Estão com um pezinho aqui no mundo e o pezinho na igreja. Não, eu gosto dos hinos. Meu irmão, não é nada disso, não tem nada a ver isso. O importante é você ter o nome escrito no livro da vida. Não adianta nada você ir na igreja no domingo. Não adianta nada você ir lá e tal, mostrar para o pastor que você está indo para a igreja e o teu coração está distante de Deus. Então você está vivendo uma vida dúbia. Está errado. 2. Conceito de adultério espiritual, segundo Tiago. Como os cristãos estavam traindo seu marido? Então, como é que estava acontecendo esse adultério espiritual? Segundo Tiago, o adultério espiritual ele acontece quando? Quando aqueles ditos cristãos discriminavam as pessoas. Será que nós temos isso hoje na igreja? Tem gente discriminando? B. O adultério espiritual acontecer quando falavam mal um dos outros. Será que isso tem na igreja? C. Quando se mostravam invejosos e egoístas. Será que tem inveja e egoísmo hoje? D. Buscavam seus próprios prazeres. Meus irmãos. Então, segundo Tiago, quando nós praticamos todas essas atitudes, significa que nós estamos aí caminhando para o adultério espiritual, né? Cometendo o adultério espiritual, porque aí você está servindo aos seus deleites, aos seus prazeres, está substituindo o comando de Deus na sua vida, a autoridade de Deus pelos seus próprios prazeres. Deus considera um amigo do mundo como inimigo. Então é como eu falei no início. Se você é amigo do mundo, automaticamente você é inimigo de Deus. Não precisa você se declarar inimigo. Não, pastor, eu não sou inimigo de Deus. Ora, se você não o serve, você é inimigo de Deus. Se você está sobre o jugo, sobre os prazeres deste mundo, então não precisa você se declarar inimigo de Deus, porque automaticamente se você não é amigo de Deus, você está automaticamente incluído como inimigo de Deus. É pesado isso, né? Mas é a verdade. 2.2. Ser amigo do mundo ou servir a Deus são decisões pessoais. É uma escolha, meu amado irmão. Aí aqui é onde os arminianistas e os calvinistas entram em debate, né?
sobre o rejeitar da graça ou não, sobre o poder de escolha, o livre-arbítrio ou não, mas entendemos que a pessoa tem a sua escolha, né? Qualquer pessoa que escolhe os prazeres mundanos automaticamente escolhe ser inimigo de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. E isso é gradativo, nós vamos ver mais à frente. Cuidado com as parcerias, cuidado com quem você anda, cuidado, né, com o que você está buscando. Isso é muito perigoso. A amizade com o mundo é retratado como adultério espiritual. O crente simbolicamente está casado com Cristo. Assim sendo, tem que ser fiel a Ele. É claro, tem, né? A noiva, ela tem um compromisso com seu noivo. Temos que vigiar, pois a amizade com o mundo, ela é gradativa. Olha isso aqui, irmãos. Ela é o quê? Gradativa. Olha aqui, olha a imagem aqui, ó. Você começa com um processo gradativo. Não tem nada a ver não, isso aqui, não tem nada a ver. Começa com amizade com alguém, né? Principalmente eu falo jovens que às vezes são mais vulneráveis por suas amizades, até por ser aceitado, né? Pela aceitação em um determinado grupo. Não, fuma aqui, senão você é careta. Não, toma aqui, só um gole aqui, porque senão você não vai ser aceito no grupo. Então, preste bem atenção, é gradativo. Você, não tem nada a ver, aí você dá o primeiro passo. Aí logo, depois vem o segundo processo, terceiro. Quando você vê no final, você já abandonou, você já cometeu o adultério espiritual. Ninguém se torna viciado no álcool do dia para a noite. Foi ali, tomou alguma coisa que tem álcool, pronto, já está viciado. Não é assim não. Não é assim não. Como a maioria dos vícios não são assim. A sedução do mundo é como uma fenda em uma barragem. Começa pequena, mas pode levar a um grande desastre. E é isso, no mundo espiritual é isso. Você abre uma brecha, você abre uma fenda. E o inimigo começa a trabalhar ali, através daquele espaço que você abriu. E aí vai colocando coisas para te afastarem da presença de Deus. Então, abra os olhos, porque o adultério espiritual começa gradativamente, essa amizade com o mundo. O inimigo, ele vai preparando as ciladas, preparando oportunidades para que você cometa esse adultério espiritual. 3. Se você observar na sua revista, tem um erro aí de digitação, que está o mesmo título do tópico 2, tá? Está o conceito de adultério espiritual segundo Tiago, mas aí não é o conceito de adultério espiritual segundo Tiago. O tópico 3 é um Deus zeloso, tá bom? Aí você já corrige aí. Temos 3.1. Temos ao longo da revelação o zelo de Deus sendo exposto. Em todas as Sagradas Escrituras, Deus demonstra seu cuidado para conosco. Irmão, isso aqui é muito claro desde o início, né? Desde o início, desde do pecado de Adão e Eva. Deus demonstra ali o seu amor. Né? Como entender o ciúme divino? Como entender o ciúme divino? Isso aqui, irmãos, em todas as Sagradas Escrituras, Deus demonstra seu cuidado, isso é notório. Como entender o ciúme divino? Depois de entender o antropocentrismo são descrições divinas em linguagens humanas. Por exemplo, quando você vê versículos que falam o braço de Deus, o dedo, né? Os olhos, são descrições divinas em linguagens humanas, né? E aí a gente tem que entender que existem dois tipos de ciúmes que o nosso comentarista traz para nós. Primeiro é o ciúme vicioso. Esse ciúme vicioso ele expressa inveja, malícia, né? Egoísmo, que é aquele ciúme que causa mal,
depreciativo, né? É aquele ciúme que é um sentimento invejoso, egoísta, né? E o ciúme como zelo, como cuidado, com proteção, amor. E esse é o ciúme que é relatado, que o Espírito Santo tem por nós, que Deus tem por nós, né? Que é um ciúme como zelo. Não é um ciúme vicioso, mas sim um ciúme como zelo, como cuidado. O zelo de Deus pelos seus. O zelo de Deus exige de nós, a quem ele redimiu, uma fidelidade absoluta. Para pensar, olha só, Deus nos amou de tal forma, né? Como diz o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Ele nos amou de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Então o amor de Deus é inexplicável, é de tal maneira. E o que a gente pode fazer, né? Como deve ser as nossas atitudes diante de um amor, de um zelo tão grande? Então, o zelo de Deus exige de nós também uma fidelidade. Olha só o que Calvino disse. Ao realizar todos os ofícios de um verdadeiro marido, assim em contrapartida, ele requer castidade de nós, isto é, que não nos prostituamos nossa alma, que não prostituamos a nossa alma com Satã. Quanto mais puro e casto é o marido, com maior gravidade ele é ofendido quando vê a sua esposa se inclinando para outro. Então, às vezes, as pessoas, quando acontece um adultério mesmo físico, alguém fala, mas é porque o marido, é porque a esposa não tratava ele bem, porque o marido não tratava ela bem, por isso ele fez tal coisa. Né? E Calvino ele traz justamente isso, ele fala que quando mais puro, mais honesto, mais amoroso é o marido, com maior gravidade ele é ofendido quando acontece o adultério. Agora você imagine isso no âmbito espiritual, como Deus é, como ele cuida de nós, como nos mínimos detalhes ele cuida de mim, de você e da sua igreja. Como ele ama, como ele abre portas, como ele nos direciona com amor. E mesmo assim, muitos de nós nos inclinamos para as coisas do mundo, cometendo assim, né, essa infidelidade espiritual, esse adultério espiritual. Né? E como Deus vê isso, como Deus fica, né, triste, como nós entristecemos o Espírito Santo, né, através disso, quando nós nos inclinamos, né, para o mundo. 3.3, finalizando, devemos ser zelosos pelo nome de Deus. Né? Devemos ser zelosos pelo nome de Deus. Como resposta a um tão grande amor, também devemos amar a Deus. Com todo o coração, segundo Deuteronômio, capítulo 6. Assim, nossa reação diante do seu zelo e cuidado é também de sermos zelosos com o seu nome, nos dedicarmos e nos entregarmos totalmente a Ele e proclamarmos a sua palavra. Então, irmão, o mínimo que a gente pode fazer é ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. A santidade é um estilo de vida. A santidade não é só no domingo à noite, mas Deus requer isso de nós. Como noiva, nós temos compromisso com o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Que a sua aula seja uma bênção. Tá? Rogo as orações dos irmãos. Continue orando por nós. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua aula. Fique em paz.